Olá, meu nome é Maria Cristina Gomes, eu sou filha do Irei da Vilma e hoje eu estou psicóloga com a visão sistêmica, com especialização em psicoterapia de família e casal. E estou aqui hoje nesse congresso, primeiro congresso online de constelações, produzido aí pelo IDESV, que é a minha escola onde eu fiz meu primeiro treinamento aí de constelações familiares. E eu estou muito honrada e grata de estar aqui, poder contribuir numa área e num tema que eu amo, que faz parte da minha história pessoal e profissional, para tentar levar aí para vocês um pouco dessa visão sistêmica da vida, o quanto que a gente pode ampliar o olhar para tantas coisas, tantos desafios, principalmente nesse momento que a gente vive mais ainda desafiante, né? Então, eu vou hoje falar um pouco especificamente para o público feminino. Então, hoje eu estou aqui para bater um papo com as mulheres, mas isso não quer dizer que os homens não possam estar aqui, porque afinal de contas, o feminino e o masculino está dentro de todos nós. Então, eu tenho certeza que todos podem ampliar um pouco o olhar sobre as questões, independente, né, se você é homem ou mulher, e você pode se favorecer aí de um pouco dessa visão que eu vou trazer aqui, um pouco mais sobre o universo feminino. Bom, você é mulher aí, de repente, você está num momento de vida bastante sobrecarregada, com o advento aí do home office, né? Você pode estar totalmente imersa no trabalho, não tem tempo mais para nada, só pode trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. E para além disso, você ainda assume mais e mais responsabilidades, às vezes também quer assumir coisas na vida, coisas na sua família, nas suas parcerias, com os amigos, socialmente, enfim, você está à beira da exaustão. Mas talvez você seja uma mulher que é uma mãe e está com os filhos também, na mesma situação aí de aulas online, e você também, com todas as suas atividades que você tem, com o trabalho, seja em casa, seja fora, seja os dois, mais as crianças, mais cuidar da pessoa parceira, mais cuidar da casa, mais cuidar da família, mais cuidar, e você também talvez está bastante sobrecarregada. Ou talvez apenas se questionando, nossa, será que eu poderia ser uma mãe de um jeito ou de outro, melhor ou pior? Ou talvez você é apenas uma mulher que está num momento de vida de bastante solidão, onde você tem buscado aí pessoas parceiras para se relacionar e não está conseguindo, né, encontrar alguém que você confie, se entregar para uma relação, e aí você está também solitária e com um sentimento de solidão e às vezes até inadequação ou baixa autoestima, né? E todas vocês, mulheres, em todos esses desafios aí, né, que vocês possam estar vivendo, o meu tema de hoje é para falar de uma relação que muitas vezes é uma que a gente negligencia e ela pode ser o fio condutor para todos estes problemas que eu acabei de mencionar, que é a nossa relação com a mamãe. Então, a mãe é a primeira referência nossa, né?
Através dela, a vida vem até nós. Claro, através dela e do papai. Mas aqui, especificamente, eu vou falar apenas da mamãe. Mas eu preciso lembrar, inclusive vocês, de tudo que eu vou dizer aqui, a partir de agora, que nós estamos partindo do viés de uma visão sistêmica. Ou seja, nada disso aqui que eu vou dizer vai ser uma solução pronta para o seu problema. Porque você tem a sua história. E a sua história, ela é única. Ela é só sua. Você pode ter uma irmã gêmea, não importa. A história que diz respeito a você, ela é só sua. Porque ela diz respeito à forma como você construiu, à forma como você concebeu, às suas lealdades, aquilo que o seu inconsciente organizou para te conduzir até esse momento. Então, a gente traz de uma forma didática algumas questões para que isso possa ampliar o seu olhar. Nós estamos muito acostumadas a soluções prontas, mágicas e rápidas, e é efetivamente o que nós queremos. Mas isso é um pouco ilusão, não é? Eu diria que é até um pouco infantil. Às vezes um pensamento mágico, né, como uma criança, de podemos viajar para tal lugar, vamos logo, vamos hoje, vamos agora, né? Ela não sabe do que precisa acontecer para chegar até lá. Ela quer aquilo. Então, às vezes com essa postura, nós queremos soluções rápidas e fáceis. Então, às vezes vem alguém e fala de um problema, eu falo, opa, então essa é a minha solução, eu vou para lá. A ideia é promover uma reflexão, como eu disse, para que de repente, diante de um turbilhão que você está vivendo nesse momento, você possa parar, olhar um pouco mais do alto, olhar um pouco mais descolada do problema, para poder então ir para aquelas causas um pouco mais ocultas. Talvez aquilo que você nunca olhou, talvez aquilo que nunca te disseram, aquilo que você nunca percebeu, nunca deu importância. Talvez isso está ressoando aí na sua história e agora é a hora de olhar. Então, não acredite, né, que tem uma solução rápida e mágica para acabar com seus problemas. Isso não é constelação familiar e nenhuma ferramenta, né, ou método terapêutico pode fazer isso. Porque, no fundo, se nós não nos empenhamos, se nós não nos implicamos no processo e olhamos para a nossa própria postura, não existe algo externo que vai fazer com que magicamente a gente mude. Então, agora que eu já dei esse aviso, a gente precisa começar daqui, do olhar sistêmico, né? Que uma coisa pode estar relacionada com outra, que está relacionada com outra, que está relacionada com outra, e isso tudo no meio do caminho, com mais outros fios interligando. E a ideia não é achar a ponta do fio e só assim a gente vai conseguir desfazer os nós. Não. A ideia é ter consciência dos nós, de onde eles existem, né? Talvez até dos caminhos que levaram para que eles estejam ali, com uma compreensão. Mas o mais importante é saber construir laços para ter relações leves, para ter uma vida mais plena, alegre e com leveza. Então, dado o aviso, vamos voltar à relação de mães e filhas. Por que isso tudo aí que eu falei dos problemas das mulheres pode ter relação com a mamãe? Bom, a mãe, como eu disse, ela é aquela que a vida vem para nós, né?
A vida vem literalmente através dela. Então, muitas coisas, muitos avanços já foram conquistados, mas ainda é preciso um útero de uma mulher para gerar uma criança. Então, uma célula e a outra célula, e a partir dali, todo o nosso corpo, o nosso DNA é formado. Ou seja, tem um princípio, né? Um óvulo e um espermatozoide. Então, não há como negar que, no mínimo, geneticamente, biologicamente, eu estou eternamente ligada a essas duas células. Só que, hoje em dia, há muitos estudos, inclusive na ciência, em relação a isso. O quanto que isso vai muito além apenas da genética e da biologia. Existem movimentos do inconsciente, como fios que nos ligam a todas as nossas gerações anteriores. Então, dentro de cada uma de nós, tem quantas mulheres que viveram antes de nós. A mãe, as avós, bisavós, trisavós. Quantas mulheres passaram pela nossa história, sem contar as irmãs das mães, quando elas têm irmãs, as tias, né? As nossas próprias irmãs que vieram antes de nós. Enfim, um círculo grande de um feminino e que vem sendo transmitido. Mas aí tem uma para você que transmitiu. E essa, a partir dela, no mínimo, é onde a gente precisa olhar. Olhar o quê? Né? Olhar é eu prestar atenção, conscientizar de algum processo que está atuando ali. Muitas vezes a minha revelia. Às vezes eu não tenho consciência do que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem uma ideia, e aí é da mente, né? Às vezes até uma crença, de que, não, tá tudo bem, eu não tenho uma ótima relação com a minha mãe. Geralmente isso chega na frente, em alguns casos. E aí depois vem um mas. Mas realmente ela podia ter feito aquilo e aquilo outro. Ou ela podia ter feito desse jeito. Mas ela é difícil. Mas ela é isso. Mas ela é aquilo. Não, mas a minha relação com ela é ótima. Então, as relações que importam realmente para nós, né, com a visão sistêmica, as relações ocultas. Porque as relações sociais, essas são fáceis de se manter. Almoçar todo domingo, né? Ou só encontrar nos aniversários ou festas, datas comemorativas. Não, eu faço questão, eu ligo todo dia. Mas isso não diz de uma postura, porque a postura é interna. A postura que é nosso lugar na nossa história, com a consciência de que eu faço parte de um todo, de uma rede de pessoas ligadas aí por vínculos ancestrais e que eu sou uma parte dessa engrenagem. E essa consciência é que eu preciso ter para poder estar no meu lugar, com a postura em que eu devo estar. O que é esse negócio de postura? Essa postura, ela diz, talvez tenha direta relação com algumas ordens naturais da vida. O Hellinger chamou de leis sistêmicas, mas também falou de ordens do amor, porque, no fundo, o amor ele está
conduzindo tudo isso. E essas leis, então, elas estão atuando como uma força da natureza. Como a lei da gravidade atua, a gente não existe. Eu não preciso acreditar nela. Eu sei que é verdade. Essas leis também são assim. Às vezes a gente para prestar atenção na história da humanidade, em como que o ser humano evoluiu, e às vezes até na natureza a gente consegue olhar para essas leis. A gente vê essa ordem acontecer, essa ordem natural, essas leis atuando. E aí, a lei, que é a lei do pertencimento, da ordem, da hierarquia e do equilíbrio, essas três leis, elas nos conduzem aí pela vida, né? E elas dão tom da nossa postura. A postura é como se fosse aqui, dentro de nós a gente tem essas leis carimbadas lá, registradas, está em nós. É natural. E aí, quando a gente sai um pouquinho, desobedece, vai contra, esquece, aí esse lugarzinho, essa postura vem e ó, volta, olha, tem uma lei aqui, você tá desligando dela, você não tá prestando atenção. E aí isso acontece geralmente diante de algum desafio da vida. Às vezes um sintoma físico, às vezes um sintoma emocional, às vezes um sintoma num filho, numa filha, às vezes um sintoma no ambiente, no trabalho, ou às vezes uma crise conjugal, de relacionamento. A postura é algo em nós nos mostra, olha, tá precisando de olhar para algum lugar. E aí, o primeiro lugar, muitas vezes, e principalmente se eu sou uma mulher, que eu preciso estar bastante consolidada, é o meu lugar diante da minha mãe. Porque é uma força da natureza que atua em nós que nós não temos como impedir disso acontecer. Então, se eu quiser ignorar, se eu não quiser acreditar, se eu não estou nem aí, tudo bem. É uma escolha, mas tem efeitos. Às vezes, as pessoas preferem os efeitos, mesmo que eles sejam devastadores, do que encontrar a postura correta. E esse preferir, é claro que às vezes tem um movimento bastante inconsciente ali. Ninguém gosta de sofrer. Mas muitas pessoas preferem sofrer do que viver. Porque aceitar a mãe é aceitar a vida. Não foi ela, não foi através dela que chegou. Então, se eu rejeito a mãe, quem eu estou rejeitando? A vida. Pura e simples. Se eu rejeito a mãe, eu estou rejeitando toda uma força que vem através dela, que deveria fluir através dela para mim. Não tem jeito, a vida passa por ela. E aí, é claro que existem acontecimentos, fatos na nossa história. Não é? O nosso livro de histórias da vida nem sempre é um livro de aventuras ou um livro de romance ou aqueles livros assim de comédia romântica. Aliás, quase nunca é. Então, os dramas,
os mistérios, as dores, elas estão lá. Mas, como todo livro, eu preciso reconhecer que essa parte existe. Porque se eu arrancar as páginas que me desagradam e jogar fora, elas não deixam de existir, apenas porque eu arranquei do livro. E o que acontece é que eu fico com essas páginas me assombrando. Elas atuam em mim, só que aí mais de forma inconsciente. Porque se eu conscientemente eu joguei fora, ou talvez nem tão consciente assim, mas eu sei que eu não quero olhar para aquela parte da minha vida e eu quero excluí-la, extirpá-la, porque me causa dor. Tudo que eu rejeito se apodera de nós. Jung e Hegel, ambos falaram a mesma coisa com apenas olhares diferentes, mas no fundo, talvez o mesmo pano de fundo. Não adianta eu negar aquilo que é. Então, os fatos, né? Vamos supor, então, que essa mamãe, quando você nasceu, ela precisou se separar de você. E aí, ela precisou se separar de você, independente do motivo. Por que uma mãe se separa de um filho? Né? Às vezes ela está doente, às vezes a criança está doente, precisa ser levada para um local, às vezes ela não tem recursos e ela precisa entregar a criança para alguém, ou às vezes ela mesma é tomada por alguma questão e não dá conta de estar com aquela criança. E aí não só logo o bebê, mas também a criança ali até os seus 4, 5 anos, às vezes mais, às vezes menos. Se essa mamãe se ausenta por um longo período, às vezes porque ela tem uma outra criança depois, né? Ou ela precisa viajar longamente, não tem como entrar em contato, não tem como estar ali. Pode ser que ali se registre uma sensação de abandono. O bebê quase sempre vai ser registrado, principalmente se é uma distância, se é um longo período. Né? O ser humano é o único animal que precisa de ser cuidado para não morrer. Os outros animaizinhos já nascem meio que se virando sozinhos, né? Nós não, nós somos muito dependentes da mamãe. Que se ela não estiver ali, é claro que vão vir outros cuidadores e podem fazer lindamente e fazem esse papel. Mas ela tem uma ligação e um vínculo que aquele registro, ela não está aqui. Vai ficar. E o que isso vai provocar? Aquela desconfiança que aquela pessoa que eu estou interessada, ele vai me abandonar a qualquer hora, ou ela vai me deixar a qualquer momento. A sensação de que essa pessoa parceira, ela vai, em algum momento, nos deixar. Porque em algum nível isso ficou registrado em mim lá atrás. A pessoa que foi o primeiro amor da minha vida foi embora. Não sei o que aconteceu. E isso pode ficar registrado mesmo que ela volte, mesmo que seja uma situação provisória. Mesmo assim, mesmo por curto espaço de tempo, pode ficar um registro. E isso pode atuar num relacionamento.
depois, mais tarde, nessa mulher adulta. O Hellinger deu o nome de amor interrompido, que é quando é isso, né? O amor que deveria fluir da mamãe para mim é como se tivesse uma barreira. E essa barreira ela é colocada por nós mesmos, é claro, mas totalmente de forma inconsciente. Muitas vezes a própria criança, quando a mãe e é muito pequenininha, a mãe se ausenta mais tempo, quando a mãe volta, ela fica um pouquinho assim, não sei se eu quero, não. E aí, e às vezes isso nem é tão explícito, mas a mãe sente que aquela criança mudou com ela. E aí, quando a mãe sente isso, muitas vezes ela responde, bom, então acho que eu vou me retirar. E aí ali forma, né, se um padrão. E aí aquele padrão, inclusive, de junção e afastamento, ele pode se repetir ao longo da história, tanto com a mamãe, né? Às vezes vai ficar uma relação de mãe e filha, de uma filha super dependente da mãe, mas ao mesmo tempo super agressiva. E depois isso se reproduz também nas relações de parceria, de relações amorosas. Para uma situação como essa, muitas vezes apenas mesmo um processo, às vezes um processo terapêutico, né, com a visão sistêmica, ou constelar, né, fazer uma constelação de um tema como esse. Geralmente as pessoas não levam esse tema para constelar, né, assim, as pessoas não vão, eu tenho um problema de amor interrompido com a minha mãe. Não, geralmente eu tenho problema de relacionamento, eu não consigo, eu estou muito sozinha, eu não consigo me relacionar com ninguém, todas as pessoas que se relacionam comigo vão embora, eu me sinto muito rejeitada, casamento nenhum meu dá certo. E aí, nesse um processo aí, né, a gente chega muitas vezes nessa relação com a mamãe. E aí a gente precisa continuar nesse caminho, né? Fazer um movimento ali de retorno a ela de novo. Mas não é tão simples assim, né? Esse movimento de retorno. Porque aí, o que acontece? Aí são as outras coisas que vão acontecer. Ao longo da relação aí dessa mãe e dessa filha, muitas coisas estão acontecendo. E aí, quando a criança, a menina, tá lá pequenininha, ela é toda só olhos para a mamãe. E aí, depois, às vezes, começam algumas questões a entrar no meio, né? Às vezes vai começar a comparar com a mãe do coleguinha, que não faz aquilo, faz isso, ou mesmo com a forma como é com os irmãos, ou questões ali do casal, do pai e da mãe. E aí essa menina começa então a começar a ter umas encrenquinhas ali com a mamãe, né? Começa a ter uns embates, digamos assim. E aí, às vezes, é quando a mãe quer que ela faça uma coisa, ela faz o oposto, sempre no embate. E aí, quando ela se depara lá na frente com uma questão que ela está vivenciando na vida dela pessoal, né? E para isso ela tem que fazer um retorno para um lugar talvez que ela critique muito, e isso não é fácil. Porque requer um pouquinho de humildade para voltar um pouquinho para o nosso lugar. O que acontece é que, né, a lei da ordem e da hierarquia, ela nos diz, então, quem vem antes é grande. Quem vem depois é pequeno. E ponto. Quem vem antes dá. Quem vem antes dá. Quem vem depois recebe. É um movimento, né, da fonte para o rio. Da semente para o fruto. Não tem como o fruto lá no alto da árvore falar, nossa, gente, eu só tô aqui, que aquela sementinha nasceu, teve raiz, eu vou lá voltar para ela, eu vou lá
dá um jeitinho. A semente está nela. Ela não pode. A semente é desse tamanhozinho, mas ela é muito maior do que aquele fruto, porque é ela que deu muitos frutos. Então, do mesmo jeito que, né, o rio não pode dar para a fonte, não tem jeito desse movimento ser o contrário. O rio ele pode ser enorme em extensão, mas ele só é daquele tamanho porque teve uma fonte. E às vezes a fonte é pequenininha, mas ela faz aquele riozão grandão. Porque é a grandeza, não é o tamanho, é a grandeza. A grandeza que é gerar uma vida. Que a mamãe gerou, colocando a vida dela em risco para poder gerar, com às vezes milhões de dificuldades, mudanças no corpo, incômodo para andar, para dormir. E às vezes na hora da cirurgia, eles têm mesmo um risco. E aí isso tudo muitas vezes é descartado, como se não tivesse a menor importância, apenas porque ela nunca disse que me amava. Ela nunca foi me buscar na escola, sempre foi a babá. Ela nunca me deu um beijo no rosto antes de eu dormir. Ela sempre me criticou. Essa é a frase que eu acho que eu jamais escutei mais assim no consultório. Ela sempre me critica. E aí tudo isso faz com que a gente fique como? Numa postura de ainda querer o olhar da mamãe para alguma coisa. A criança que é isso, né? A criança, ela quer o olhar da mãe. Tudo. Eu tenho meninas, eu sei como é, né? O tempo todo, tudo que faz, olha que lindo, olha que legal, olha que bonito. Ela quer o olhar. A criança tem esse lugar, é dela por direito. Só que a criança cresce, fica adulta, ela precisa seguir. E a questão é que a gente só consegue seguir se a gente está em paz com o nosso papel de antes. Se a gente consegue se colocar no nosso lugar diante da mamãe. E aí eu vou pegar a frase: mamãe me critica demais. Para pegar um gancho para dizer isso. Pode ser que você vai dizer então: nossa, mas é ela que me exige muito. Ela que parece uma criança, que só me pede, que só quer coisas, que só me suga emocionalmente. E aí, tem uma coisa, né? Porque dentro da mamãe tem uma mulher lá dentro. E quando você nasceu, aliás, quando a mamãe nasceu, quantos anos que você tinha? Ou seja, ela tem uma história. Claro, ela não começou a existir quando ela virou sua mãe. Antes disso, ela já tinha toda uma história que ela já estava lá bastante intrincada. Que, claro, faz parte da sua também, né? Ela já estava lá vivendo as questões, os desafios, as dores, às vezes muitas dificuldades com a própria mamãe dela, que já tinha dificuldade com a mãe dela, que já tinha dificuldade com a mãe dela. Em algum lugar isso começa, né? E aí, mesmo assim, aquela mulher era emaranhada, com suas questões, desafios, anseios, dores. Vou transmitir a vida. Vou ser mãe. Fez uma escolha. E foi. É uma escolha. Pode ser inconsciente, mas foi.
Só que não desaparece, né? Tudo que ela é, e tudo que ela sentia, e todo o emaranhado que ela está. Esse emaranhamento sistêmico, né? Nós somos conectados por muitos fios. Só que aí, se um que devia ser o tio-avô ficou cuidando do pai do avô, e aí ficou, e aí a mãe que teve um filho e deu para a tia, e aí os emaranhados vão acontecendo, porque as pessoas vão saindo do lugar. E aqueles que às vezes precisavam estar nos lugares estão excluídos do sistema, foram rechaçados porque não servem para aquele sistema ou porque são ovelhas negras do sistema ou simplesmente porque foram esquecidos. Só que eles também têm filhos e também se emaranha nessa teia. E aí vem isso tudo, a mamãe tá lá. E ela vai ser mãe. Então você vem com essa historinha. Ela vem com essa historinha. Então sim, às vezes a mamãe, ela estava bastante emaranhada na situação dela. E talvez por coisas que você nem imagina. Talvez alguns irmãozinhos dela tenham sido mortos, ou os avós assassinados. Ou mesmo crianças que morrem cedo, ficam doentes, e antigamente, como era a medicina, né? E aí, ela traz essas dores. E às vezes um vazio, às vezes de a mamãe também não ter olhado para ela, porque a mamãe estava ocupada com os outros 15 filhos, ou com os abortos da, da vovó. E aí a mamãe, então, se sente assim, também vazia, com falta. Cadê? Tá faltando. E aí, filha, você vai ficar nesse lugar para mim. Você vai me dar o que eu preciso, né? Aí põe um lacinho, rosinha, vai fazer balé, vai fazer tudo do jeitinho que eu quero. E aí eu vou te venerar, eu vou te. Esse é um lado. Ou o contrário. Ou, porque na verdade não é o contrário. A mãe quer isso. Só que aí, o que acontece? A criança é linda, né, gente? A criança, ela é a pecinha-chave do sistema e ela vem fresquinha, assim, então ela vem espontânea. Ela vem para dar amor. E o amor da criança é incluir, e é dar lugar, e é fazer o que for necessário para juntar esse sistema, mesmo que isso custe muito a ela. Às vezes até com sintomas, né? Mas ela faz. E no fundo, feliz da vida de estar fazendo algo pelo sistema. E se ela é capturada, então, para esse lugar de, você vai preencher as minhas necessidades, ela vai ficar felizona. Só que aí ela vai crescendo e ela vai começando a achar que é trem estranho. E lá no fundo, ela sabe que aquilo não é legal, ela sabe que tem um trem errado ali. Aí ela vai começar a atuar, ela vai começar a brigar, aí ela vai se conectar inconscientemente, nós somos ligados, né, nos fios lá, por lealdade à vovó. Ué, mas se minha mãe não respeitava minha avó, por que eu vou respeitar ela? E aí começa o embate, né? Não, vovó. Então pode deixar a vovó. Também ia ficar grandona. Pode deixar a vovó, eu resolvo. Já sai do lugar também diante da vovó. E aí começa o embate com a mamãe, e aí essa mamãe que de repente queria aquela filhinha para ser todo modelo, para ser tudo que ela esperava, a filhinha se transforma naquela mamãe dela lá que ela não queria mais saber. Se transforma, né? Claro. De outro jeito. E aí os embates acontecem. Essa mãe então vai começar a criticar, vai começar a falar, vai começar a demandar. O problema é a mamãe? Não, é a mulher que estava fora do lugar já.
E aí, você quando é criança, ok, você foi capturada para esse lugar, teve que ficar lá, não teve muita escolha, mas aí você cresceu. E aí, quando a sua vida começa a emaranhar, e de repente você começa a perceber, gente, mas eu falei que eu nunca ia fazer isso igual minha mãe. E aí, quando você vê, já fez. Nossa, mas eu critiquei tanto isso, minha mãe fazendo isso lá com meu pai, ou minha mãe falando isso comigo, e olha eu aqui falando a mesma coisa. Então a gente paga um preço muito alto quando a gente quer ser melhor do que a mamãe, ou quando a gente quer cuidar da mamãe, porque esse não é o nosso papel. Quando a gente quer cuidar da mamãe, a gente está criticando quem? A vovó. Porque se eu preciso cuidar dela é porque não tem quem cuide, né? Ou seja, saio do lugar. Efeitos para mim. Negativos, claro. É onde eu vou me sobrecarregar de coisas o tempo todo. E aí, o que acontece, né? Por que a gente faz isso? Tem um processo, tem um mecanismo em nós que conhece as leis, que sabe que elas existem. E aí, muito sabiamente, como o nosso inconsciente faz quando manda aqueles sonhos super simbólicos para nós, é dizer, olha, tá acontecendo isso aqui, se eu fosse você olhava para isso. E aí é onde vem uma encrenca, vem um sintoma, vem um desafio, vem uma crise, vem aquilo tudo que eu já falei. Para a gente perceber que tem alguma coisa que está fora do lugar. E olha, deve ser eu, porque essa é a minha vida. Se é a minha vida e se eu estou tomada por alguma emoção, eu preciso olhar onde eu estou. Ah, mas o outro, mais ele, mais aquele, mais aquilo, mais essa. Ok, as coisas estão lá, os fatos estão acontecendo externamente, mas por que isso está me tomando? Por que eu estou recebendo isso dessa forma? Por que isso está me afetando dessa forma? Então tem alguma coisa ali que eu preciso olhar. E essa postura sábia, interna nossa, que reconhece, que sabe, essa consciência familiar, do grupo, do todo, ela tá ali para te dizer, para te fazer dar um jeitinho de, ó, postura. Volta. Esse volta às vezes, sabe, quando você precisa, a pessoa, você tá indo por um caminho assim, e o negócio é muito perigoso, e a pessoa vai te puxa assim, forte. Isso até te machuca, mas é para te salvar. Às vezes o sintoma faz esse papel. A gente precisa olhar para nossa postura. Então, se eu resolvo então ser mãe, né? Mesmo com todas as críticas aí à mamãe, julgamento. Não, mas aí a mulher fala, eu vou ser uma mãe melhor. Eu nunca vou fazer para minha filha o que ela fez. Olha, a chance de você fazer igual. Ou você fazer tudo direitinho, seguir a cartilha. E aí você tem uma filhotinha super desafiante. Porque é isso que as crianças fazem. Elas nos desafiam a olhar para nós. Elas quase nunca são um problema. Aliás, eu quase diria nunca são. Porque elas estão dando voz a alguma coisa que está fora do lugar no sistema. E aí é interessante, né? Porque se como mãe eu já logo baixo, dá uma culpa que está acontecendo da minha filha é minha. Ah, mas a culpa que está acontecendo comigo é da minha mãe. E aí, se essa mãe está culpando a avó, que está culpando. E aí, então, quem vai se responsabilizar? Então, ao invés de eu apenas pegar, né, aquele chicotinho lá que está na gaveta e ficar me martirizando porque eu não sou uma mãe boa para essa criança, o quanto da relação minha com a minha mãe eu preciso ajustar para conseguir estar inteira na relação com a minha filha. Porque muito daquilo que era pesado e emaranhado talvez ficou numa geração anterior. E é justamente por isso, porque para você pode ser mais leve. Você tem outros recursos, você está aí, ó. Olha o advento da internet. Terapia aonde você quiser, do jeito que você quiser, com milhares de métodos e ferramentas para você olhar para você.
lá na geração anterior, ela tinha que ser na intuição, na marra, no instinto, do jeito que dava. Então, é no mínimo uma obrigação sua fazer diferente. Só que quando a gente quer fazer melhor, a gente está comparando o carro de hoje, né, com o coche lá dos tempos antigos. Mas são épocas diferentes. E naquela época era top das galáxias, o coche. Hoje em dia é o carro. Como que eu comparo? Dois momentos históricos totalmente diferentes. Para eu ter hoje o que eu tenho, precisei daquilo de ontem lá. É uma evolução. Então, sim, você tem que fazer diferente, não é melhor. É com os recursos que você tem, você acrescenta algo a mais para levar para as futuras gerações. Com isso, você pode ser só uma mulher comum. Assim como a mamãe, que era uma mulher comum, minha vovó. Mas esse comum não tem nada de menos, pelo contrário. É reconhecer, inclusive, a força que vem dessas mulheres do feminino, de tudo que elas já viveram antes. E você está aqui hoje com os recursos e pode fazer diferente delas. Mas reconhecendo a importância do que elas fizeram antes. A questão é, a crítica me impede de chegar à mãe. E a crítica me impede de chegar à mãe e ela se volta contra mim. Então, se eu sou muito perfeccionista, autocrítica, né? Eu sou a pessoa que vai resolver o mundo, eu acumulo coisas, eu tenho compulsões. As mulheres fazem isso com elas. Porque elas estão o tempo todo tentando, às vezes, preencher um espaço, preencher um lugar, apenas para não ter que olhar para uma relação essencial. E às vezes dar o braço a torcer e fazer uma reverência e falar, olha mãe, você é a mãe certa para mim. Você me deu tudo. Tudo que você podia com os recursos que você tinha. E agora que eu sou adulta, pode deixar que eu vou pegar o que eu preciso. Sem ficar exigindo, cobrando, julgando, para seguir em frente. Porque quem aceita a mãe recebe a vida com a sua plenitude, com alegria, e transmite isso para as relações, profissões, para a vida. Então, eu espero que você possa olhar para essa relação tão especial, com um olhar um pouquinho mais amoroso, reconhecendo o seu lugar de pequena diante dela. Esquece o que ela está falando hoje. Deixa ela falar. Quem fala muitas vezes é a mulher. A mente, as crenças, a construção, lembra? Mas aí você faz assim, você olha lá longe, assim, atrás dela e vê a mãezona lá, aquela que te carregou. É para ela que você tem que olhar. E aí você deixa a mulher falar. Você não precisa mais dos aplausos dela, nem do reconhecimento dela. Ela te deu tudo que ela tinha. Agora você pega, reconhece em você a força que isso tem para seguir em frente e transmitir também para suas filhotas. Ou para a vida, para o trabalho, para o seu legado, para o mundo. É assim que a gente transmite. Fazendo laços. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de novo de poder estar aqui. Espero que vocês aproveitem e ampliem a visão de vocês com a visão sistêmica para o mundo, para a vida e para suas relações. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.